o amor de nosso Senhor Jesus possa estar presente, trazendo-nos a inspiração necessária para o que a gente deva falar e não o que a gente queira, que é bem diferente. A doutrina espírita, ela às vezes toma uma característica de ser complicada, de tão simples que ela é, de tão fácil dela ser entendida. Porque a doutrina espírita, ela é baseada no Evangelho de nosso Senhor Jesus. A doutrina espírita, todo o seu alicerce, a sua inspiração, a sua ascendência moral está baseada em Jesus. Então, às vezes, para as pessoas que adotam a ciência como ponto de referência maior e para tudo, acho um pouco difícil entender a doutrina espírita na sua simplicidade, porque fica muito fácil as respostas, fica muito simples as justificativas. Então as pessoas acham que não é desse jeito, tem que complicar um pouco mais, porque a doutrina espírita, baseada nos ensinamentos de Jesus, ela deveria ser da nossa parte o mais fiel possível aos ensinamentos de Jesus. Porque como foi Jesus na Terra? Embora toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade e potencial, ele agiu simples. Ele agiu de forma a despertar em todos nós aquela potência interior que Deus concedeu a cada um de nós. E todos nós temos essa potência, essa capacidade. Porque no Livro dos Espíritos, na primeira questão, que todos nós conhecemos, fala o que é Deus. E o Espírito da Verdade responde que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se foi Deus que fez tudo, Deus criou tudo, foi o início de tudo, Ele também é nosso Criador. Nós não temos condições de saber como é Deus, a grandeza de Deus, mas nós temos condições suficientes de saber o que Deus não é. Porque Deus é a bondade absoluta. Deus é o amor absoluto, infinito. Todas as coisas em beleza, em grandeza, em equilíbrio, é Deus. Ele está em toda parte. Todas as coisas têm a sua permissão de estar acontecendo. Então, se Deus criou tudo, Ele também nos criou. Se foi Deus que nos criou, como diz André Luiz, o Espírito, nós não temos defeito de fabricação. Se tudo que Deus faz é perfeito, nós não temos defeito de fabricação, concorda? Mas só que a bondade dele é muito grande. Então ele não tem preferências, ele não escolhe ninguém e concede coisas a mais que essa pessoa ou esse ser no universo todo não tenha feito por merecer. Nenhum de nós irá colher o que não plantou. É da lei. Mas o que nós plantamos, temos que colher. Não é simples? É muito simples, é tão simples que a gente não acredita que isso possa ser verdade desse jeito. Não é possível que a vida que eu tenho hoje, as coisas que eu estou passando, fui eu que plantei. É muito fácil pensar desse jeito, mas a gente não quer pensar desse jeito. Como é que eu posso escolher uma vida tão difícil, uma vida com problemas,
Como é que eu posso escolher tanta dor na minha vida? E no começo da Gênesis, nos seus primeiros capítulos, Kardec, com o auxílio dos espíritos superiores, escreve a necessidade da sobrevivência na destruição dos seres vivos. E ele começa descrevendo que a única coisa capaz de desenvolver a nossa inteligência é a dor. Então, o animal primitivo, querendo se alimentar, ele segue em busca da sua presa, porque ele precisa se alimentar e precisa ficar vivo. A presa, por sua vez, o que ela tem que fazer? Ah, você é o animal que está com fome? Então, estou aqui, me mata. Mas todos nós foi concedido por Deus o instinto de conservação. Nós não queremos morrer. Se nós não queremos morrer, nós precisamos desenvolver um meio de ficar vivos, fugir do perigo e progredirmos espiritualmente. Mas se tudo estiver muito bom, como nós entendemos a paz, a serenidade, é estar deitado numa rede com vento bem fresquinho, na sombra de preferência. É estar na beirada do mar, vendo o barulhinho do mar, tomando uma água de coco bem geladinha. É ter ganho dinheiro extra para pagar todas as contas, fazer um monte de coisas que dá vontade e não fazer falta. Isso não é progresso, isso é atraso. O progresso ele existe quando decidimos a trabalhar, quando decidimos vencer a maior pobreza do espírito humano, que se chama preguiça. Tanto que quando nosso Senhor Jesus nasceu, os espíritos cantaram e entoaram glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens. Não é paz na terra aos homens de boa vontade, é paz na terra e boa vontade aos homens. Porque é muito difícil para nós vencermos a nossa maior pobreza, que é a preguiça. Nós ficamos maquinando, às vezes, horas, um meio de ganhar um dinheiro fácil para nós não fazermos nada. Então Deus, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, Deus marcou os seus eleitos na terra com a dor. Antes de reclamarmos, deveríamos bem dizer a dor, porque a única força capaz de nos movimentar é a dor. E a bondade de Deus é tão grande que Ele só deixou para nós a dor material, a dor da sobrevivência. Porque tem uma espécie de doença, um tipo de doença, que as pessoas não sentem dor. São poucas pessoas, mas não sentem dor. Se dá o fogo aceso, ele pôr a mão ao fogo cozinhar, ele só vai sentir o cheiro da carne fritando ali, mas ele não vai sentir a dor. Se tiver um frio muito intenso, ele vai morrer de frio congelado, mas não vai sentir a dor. Então a única dor que Deus nos concedeu necessária à nossa evolução é a dor física, para a gente poder se movimentar. Era difícil, cansava-se buscar água lá embaixo no rio, inventando um jeito de a água chegar mais rapidamente. Era difícil sobreviver às intempéries, ficar buscando caverna o tempo inteiro. Aí desenvolvemos um meio de fazer uma habitação própria para nós. A dor física desenvolveu o homem a inteligência de procurar medicamentos e solucionar. Mas tem uma dor muito maior, que a gente ainda não aprendeu, não sabe ainda administrar, que é a dor moral. Essa nós criamos, nós inventamos, nós alimentamos.
Muitos de nós, às vezes, temos uma dor profunda, uma mágoa profunda, porque alguém nos disse alguma palavra lá atrás para nos ofender. Não tem como, a pessoa tem o direito de falar, papagaio fala. Mas guardar isso é particularidade nossa. Segurarmos essa mágoa é particularidade nossa e vai criando em nós uma dor desnecessária. Vai criando em nós doenças que não precisaríamos ter. Uma vez um repórter, meio engraçadinho, chegou para o Chico e falou: Chico, quando Deus pediu para Noé criar a arca e colocar um casal de cada bicho, como é que Noé fez para pegar o casal dos bichinhos que dá doença em nós? Aí o Chico virou para o cara e falou assim: olha, nesse particular, Deus deixou a cada um fazer a sua arca para carregar os seus bichos. Nós escolhemos as dificuldades que nós vamos ter na vida com os nossos comportamentos. Em família, está se aproximando o Natal de novo aí. Vamos reunir família. Tem alguém que já conseguiu passar algum Natal sem dar problema com o familiar? Na hora de dividir as contas, tem alguém que conseguiu não dar problema? No Natal seguinte, quando vai reunir, fala: mas se o fulano for, eu não vou, porque lá é difícil. Ah, se a cunhada aparecer, não tem como. Aqueles sobrinhos é problema. Mas o que seria o Natal para nós? A reunião para comer? A reunião para beber? Ou o aniversário, a lembrança nossa de nosso Senhor Jesus? Se for essa lembrança, o que Ele deixou para nós como exemplo? Não é buscar a fraternidade, buscar superar as dificuldades, perdão das ofensas, não guardar mágoa, auxiliar o inimigo? Não foi isso que Ele passou? Então, na continuidade desse capítulo do Evangelho que fala sobre a paciência, ele diz que tem uma dor muito maior, uma caridade que deveria ser feita, que é muito mais nobre e de maior valor, que é a caridade em suportarmos uns aos outros. Às vezes a gente faz umas campanhas doidas, vende umas coisas, faz uns almoços, faz bingo, faz rifa, para levantar dinheiro, movimenta centenas de pessoas para dar meia dúzia de cesta. E as pessoas às vezes não têm nem a mesma religião que a gente, não compartilham a mesma ideia nossa, mas isso não tem importância. Mas nós brigamos, desentendemos com aqueles que partilham a mesma crença nossa por ponto de vista. Então, qual ponto de vista deve prevalecer? Se somos espíritas, qual ponto de vista? Teria que ser de Jesus. Porque todo o bem que nós adquirirmos, materialmente falando, um dia fica. Mas aquele bem que nós adquirimos espiritualmente, isso não se perde nunca. Esse é o nosso maior valor. Esse é o nosso maior legado que Jesus nos demonstrou. Às vezes nós achamos que a pessoa é desequilibrada, como tem uma mensagem de Humberto de Campos, que o pai chegou desesperado no mundo espiritual, pedindo ajuda aos mentores, porque ele tinha 2 filhos. E um dos filhos dele era extremamente materialista. Tudo que ele pensava, tudo que ele fazia, tudo que ele objetivava era para ganhar dinheiro, fazer fortuna, adquirir coisas, construir, ter indústria, ter funcionários. E ele estava com receio desse filho se perder na avareza, porque sempre estava guardando, sempre estava juntando, sempre queria alguma coisa a mais, materialmente falando.
E ele esperava a ajuda do mentor. E o mentor virou para ele e disse assim: mas você tem 2 filhos, né? Eu tenho. E o outro? Ele falou: ah, não. Esse não me dá um pingo de trabalho. Esse eu estou despreocupado. Esse é um espírito evoluído. Só na maneira dele ser, de se portar, dá para a gente perceber que ele tem uma evolução muito grande. Desde pequeno, ele se decidiu a dedicar-se aos livros, ao estudo. Ele fala mais de 10 línguas diferentes. Quando ele quer estudar alguma coisa, alguma filosofia, ele estuda na língua natural, no grego, no hebraico, nas línguas primitivas, ele estuda no original. Ele consegue absorver, ter uma lucidez para as ideias que eu nunca vi igual. Ele abriu mão do mundo, abriu mão das coisas e vive recluso em casa, absorvendo todo esse conhecimento, adquirindo toda essa luz. E o mentor pergunta para ele: mas ele passa isso para alguém? Ou não? Porque as pessoas ao seu redor são muito ignorantes. As pessoas não conseguem entender a lucidez dele. Mas ele ensina algum grupo, escreve alguma coisa facilitando isso para as pessoas? Não, ele sabe que é perder tempo. O senhor também sabe que tudo que se escreve, tudo que se deixa, ninguém quer ler, ninguém quer perder tempo. Aí o mentor virou para ele e disse assim: então, nós temos que nos preocupar mais com ele do que com o outro. Porque aquele que está atrás do dinheiro, corre, busca, trabalha, ele está dando emprego, está construindo, está dando oportunidade para outras pessoas viverem. E esse? Fechou-se em si, não repartiu nada com ninguém. E para sair dessa situação de avareza espiritual, que não quer repartir nada com ninguém, talvez leve séculos. E às vezes a gente faz isso. A gente se julga melhor que o outro. A gente não quer se misturar, não quer ter contato. Imaginemos se Jesus tivesse decidido a não se misturar com a gente na terra. E da época que ele veio para cá, o que nós mudamos? Nós ficamos mais bonzinhos? Acabou o nosso orgulho, a nossa vaidade? Não temos diferença de classe social? Consideramos as pessoas todas iguais? Se estivéssemos vivendo hoje numa sociedade onde todos tivessem saúde perfeita, que valor teria o médico? Todo mundo tem saúde, para que serve o médico? Se vivêssemos numa sociedade onde todo mundo seguisse as leis certinho, comportamento, respeito, com a propriedade, com os direitos particulares, para quem quer servir advogado e juiz? Mas nessa sociedade todos precisam comer, todos precisam se alimentar. O agricultor teria mais valor, o padeiro teria mais valor, o pedreiro teria mais valor. Quando para Deus todo homem é igual, todo homem tem o mesmo valor, porque todos têm um trabalho a cumprir. Então isso é o ensinamento de Jesus. A necessidade de nós vivermos em sociedade para aprendermos mutuamente, porque ninguém evolui sozinho. O universo todo é solidário. Existem milhões de planetas como a Terra, existem milhões de planetas inferiores à Terra, existem milhões de planetas superiores à Terra, mas todos os mundos são solidários. Ninguém está abandonado no universo, mas também ninguém está em nenhuma extremidade. Não tem ninguém que não esteja numa posição onde não se tem mais nada na frente, ou ninguém que esteja numa posição que não tem mais nada para trás. Todos nós somos solidários, todos nós estamos no meio de uma situação onde precisamos da mão de quem está na frente, mas precisamos da mão de quem está atrás.
E a doutrina espírita qualifica isso com um nome muito bem dado, que chama-se médium. Médium é aquele que está no meio. No caso, quando em questão de estudo, é o que está entre o meio material e o meio espiritual. O professor é o médium entre o livro e o aluno. Ele transmite para o aluno, então ele está sendo médium. O médico é o médium entre o doente e o remédio. Ele transmite. O padeiro entre o pão, a massa e o faminto. Então todos nós estamos no lugar onde podemos auxiliar e precisamos ser auxiliados. Uma vez perguntaram para o Chico se realmente 25 de dezembro era a época que Jesus havia nascido, porque os estudiosos acham que ele foi um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem uns anos de atraso. Então Chico diz assim: se fosse uma mentira, já estaria sido descoberta. Mas todo aquele que quer descobrir alguma coisa, ele quer pôr a estrela dele como melhor. Mas também, por outro lado, essa data é a data onde a Terra mais arrefece a violência. Só o pensamento, a ideia de Jesus, de nascer, o nascimento de Jesus, por mais rústica que seja da nossa parte, por mais que envolva o comércio, as matanças, faz um efeito tão grande esse pensamento que a Terra dá uma acalmada e é um dos momentos de mais paz que existe na Terra, mais serenidade em nossas emoções. É o nascimento de Jesus e o Dia das Mães. Então são momentos assim que faz a vibração da Terra modificar. Então esse passa a ser o recado quando Jesus nos diz que nós somos os trabalhadores da última hora, e Kardec fala a esse respeito. Nós temos que intensificar esse nosso pensamento todos os dias, jogar à atmosfera do planeta a real presença de nosso Senhor Jesus como força e vida. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que o que nós aprendemos a chamar de natureza, a natureza fez isso, a natureza é inteligente, a natureza consegue evoluir, tudo que nós chamamos de natureza são os pensamentos e o sentimento de Jesus postos na matéria. Então, toda a evolução da Terra, toda planta, todo inseto, tudo que existe na Terra, embaixo da Terra, sobre a Terra, no mar, no ar, tudo isso é criação dos pensamentos de Jesus. E todos os dias os pesquisadores acham uma espécie nova, acham alguma coisa diferente, e nada é inútil. Nenhum de nós renasce para se aperfeiçoar na maldade. Todos nós renascemos para aprendermos a ser bons. Todos nós renascemos para desenvolver aquele potencial que pertence ao nosso Deus, que colocou em cada um de nós, para que possamos fazer luz em nós. E essa luz é uma coisa real. Para quem leu o livro Missionários da Luz, mas antes disso, os pesquisadores dos elementos químicos, eles percebiam uma certa movimentação no elemento químico. Certos raios, de tempos em tempos, os elementos químicos dissipavam. E deu a curiosidade de falar: pô, mas se o ser humano ele é feito todo de química, esse ser humano deve ter também. Aí começaram a pensar em descobrir uma máquina que percebesse se o ser humano tem essa luz. Que nos quadros antigos, os pintores, que também eram médios, pintavam na cabeça dos santos uma auréola, que era a luz que radiava. Inventaram essa máquina Kirk e descobriram que os seres humanos têm uma camada de luz todo em torno de si.
E Dr. Bezerra de Menezes, ele falou que no futuro, os médicos voltados a Jesus, em auxiliar as pessoas na sua reencarnação, nas suas provas, nas suas expiações, eles teriam a visão desenvolvida a ponto de olhar o paciente e ver dentro da luminosidade dela onde está o erro. Não corrigiria a matéria, mas o espírito. Buscaria fazer com que aquele espírito encarnado naquele corpo se reequilibrasse a ponto da matéria se equilibrar. Não existe corpo físico, originariamente falando, doente. Mas muitos de nós nos adoecemos pelo excesso de ciúme, inveja, orgulho, vaidade, rancor, ódio, ganância, desequilíbrios. Nós adoecemos. E cada uma dessas situações traz uma dificuldade para nós. André Luiz, no Espírito, ele fala que o dia que a gente levantasse com vontade de falar mal de alguém, com vontade de chegar na cara da pessoa e falar para ele: vou te falar umas verdades agora, que a gente rogasse a Deus que nos desse uma laringite crônica, que a gente não conseguiu se nem falar. De tanto que a gente se endivida quando nós envenenamos a vida de alguém com algumas palavras. A nossa visão traz para o nosso corpo situações de equilíbrio ou desequilíbrio. A gente fica horrorizado com as coisas que passam na televisão. Isso é um absurdo. E acho que se a gente pudesse, a gente imploraria para a pessoa que nos amarrou na frente da televisão, libertasse a gente, desamarrasse para a gente sair e ver outras coisas, e não ficar na frente da televisão, vendo tudo aquilo que passa lá. É questão de escolha. Nós não podemos exigir que o outro seja melhor que nós mesmos, porque nós ainda não nos preocupamos em nos melhorar. A melhoria material, isso é automático no globo. Isso acontece mesmo que a gente não queira, vai acontecendo a melhoria material. Porque a ciência da inteligência, ela não quer saber quem vai pagar a invenção. Ela não quer saber quem vai usar e como que vai usar. Para ela tanto faz. Mas o uso das coisas tem que depender de nós. Por isso que o referencial para nós espíritas tem que ser Jesus. Na época de Jesus tinha modernidade? Tinha. Tinha facilidades? Tinha. Tinha luxo? Tinha. Tinha mordomia? Tinha. Mas não são essas coisas que nos farão felizes na terra. E o que vai nos fazer felizes na terra? A consciência tranquila, a posse do necessário e a fé no futuro. Quanto que nós confiamos no futuro? Consciência tranquila a gente acha que tem, mas nós não temos. Porque perto de alguém que às vezes a gente chega, se pudesse colocar um som e a pessoa escutasse que nós estivéssemos pensando dela, nós ficaríamos numa posição confortável. Porque às vezes a gente chega perto de alguém e a gente pensa umas coisas não muito boas. E se a pessoa ouvisse? A gente estaria morrendo de vergonha. Então nós não temos a consciência tranquila a ponto de entrarmos na vida futura, se encontrarmos com essa pessoa, não termos vergonha de olhar para ela. Então a consciência tranquila é agirmos de tal maneira que não venhamos a ter medo do que a vida possa nos trazer. Não ficar preocupado de perder as coisas, porque as coisas vieram de uma forma inesperada para nós.
Ah, mas eu trabalhei para conseguir, para conquistar as coisas que eu tenho hoje. Mas outros também trabalharam até mais e não conseguiram. É que cada um de nós tem um momento para ser testado naquilo que se tem hoje. A fé no futuro faz com que a gente não tenha medo da morte. Quer ver uma coisa que normalmente faz o espírita ter medo? É quando fala que ele vai desencarnar e vai para o umbral. O umbral, o espírita, é o inferno. Do católico, de outras religiões pagãs, é só sofrimento. Não é. Umbral, na doutrina espírita, está escrito no livro dos Espíritos como a erraticidade. A erraticidade é a faixa de evolução onde os espíritos ficam, que precisam voltar a reencarnar na Terra para continuar o seu aprendizado. Acho que pouco de nós, se buscarmos ser conscientes, nós vamos achar que já sabemos tudo na Terra e podemos ir para o mundo espiritual feliz. Se nós acharmos, se tiver alguém que acha que sabe tudo isso, aí é a pergunta que Ananias faz para Paulo: por que te detens? O que está te segurando de você pôr todo esse conhecimento para fora? O que está nos segurando de fazer o nosso potencial ser benéfico para o nosso próximo? Porque quando desencarnarmos, segundo Paulo, nós vamos ter que dar conta de nós. Parece meio egoísta, né? Vou viver minha vida, a hora que eu desencarnar, vou dar conta do que eu fiz. É exatamente isso. Só que não com a nossa visão. É com a visão mais ampla. Aí a nossa consciência irá nos perguntar: o que você fez com o teu corpo? Como você usou? Como você se responsabilizou pelo sexo que você ganhou? Você usou como deveria? Você trabalhou com ele como precisava? Você usou ele como uma ferramenta para a sua evolução? Ou buscou a sua infelicidade? O que você fez com os pais que recebeu? Como tratou o pai e a mãe? Que carinho que teve? Que forma que viu quando eles já não tinham mais força física? Como sustentou? Que pensamentos de carinho direcionou a eles? Que momento de atenção? Aí perguntará de novo: e teus irmãos de santo? Como está com ele hoje? Está reunindo certinho no Natal? Está conversando bem? E as cunhadas, cunhados, que também são irmãos de formas indiretas que nos chegam? Porque todos aqueles que estão em torno de nós são parentelas nossas de outras vidas. Porque Deus não colocaria para viver conosco pessoas que a gente não conhecesse. Ah, mas tem aquele lá que foi meu inimigo do passado. Peraí, quem que deu título nele de inimigo? Nós. A pessoa só é nossa inimiga se nós o rotularmos de inimigo. Porque nós podemos chamá-lo de um amigo equivocado. Quantas pessoas não desenvolvem o ódio por outra pessoa porque ele acha que aquela pessoa não aceitou o seu amor? Vai perguntar para nós o que fez dos amigos, das oportunidades de trabalho, de estudo, do que fez com a sociedade, de como considerou as pessoas. Então, algumas pessoas, às vezes, por questão de querer dificultar, fala que não acredita em Deus. Eu não acredito em Deus.
Morreu, acabou. Eu não acredito que Deus vai ficar preocupando com todo mundo. Mas Deus não preocupa com todo mundo. Deus fez o melhor para todos nós. Deus colocou as suas leis na nossa consciência. Queremos a terra melhor? Sejamos melhor. Qualquer um de nós sabe como pode ser melhor. Qualquer um. Não tem ninguém que não sabe como ser melhor. A doutrina tem algumas mensagens que falam sobre o poder da gentileza. Coloque em prática esse negócio. Isso dá um resultado. Só que a gente esquece rapidinho. A beleza dele está dando efeito, a gente acha que já está bom no serviço. Mas a gentileza. Se tiver o último potinho de gelatina de sobremesa, tiver 2 pessoas, cede um potinho para o outro. Se for a última passagem e tiver uma pessoa aparentando mais desespero, cede para o outro. Ah, mas eu vou perder a viagem. Mas tem muitos casos que a pessoa ganhou a vida por ter perdido a viagem. Então devemos confiar mais na bondade de Deus, na inspiração de Jesus, que nos concede o nosso Espírito protetor. Nós devemos procurar cada vez mais estar afinados com o nosso Espírito protetor, através da prece, dos bons pensamentos, desejar a felicidade do outro, mas o outro não merece, não é problema nosso. Quantas pessoas devem achar que a gente não merece o que a gente tem hoje? E aí a gente vira e fala assim, o cara é invejoso. Invejoso do quê? Nós não somos donos de nada, ele não está invejando nada. Ele só está achando, às vezes, que o jeito que nós estamos agindo não era para nós termos o que nós temos. Então, por que nós temos? Não é por merecimento? É por teste. Tudo aquilo que nós temos, a bondade divina está nos testando para ver se nós somos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito. Que Jesus nos abençoe.